Olá, já estamos novamente nós fazendo a gravação para o nosso Guia dos Perplexos 2, quer dizer, Guia dos Perplexos 2, ou melhor, Guia dos Perplexos, Alquimia, o princípio da obra 2, e na verdade, é o segundo em continuidade, a parte prática, portanto, ao segmento e a etapa que veio depois dos 10 vídeos da primeira etapa, que são pura teoria, e aqui dissemos a vocês, começaremos a prática. Então, a prática começou com o vídeo anterior, Alquimia, o princípio da obra 1. Então, esse será Alquimia, o princípio da obra 2. E aí, se os meus visualizadores são inteligentes, eles devem ter feito uma pergunta, que é a pergunta que não pode calar, que é: todas as escolas de mistério partem do princípio que o homem transformou-se numa coluna quebrada, numa coluna partida. Aqui está muito bem demonstrado a coluna partida. Aqui embaixo, ó, um pedaço aqui, outro pedaço aqui e outro pedaço aqui. Então está partida em 3 aqui. Aqui está partida em 2 e, logicamente, as escolas de mistérios, todas elas, que nós vamos usar tudo como uma coisa só. No caso da maçonaria, usa esta alegoria da coluna partida. No caso da Igreja Católica e outras escolas, utilizam-se do mito da queda. Aqui está Satanás caindo do céu, mas aqui ele carrega consigo uma horda de anjos e uma horda de homens, porque os homens, Deus criou toda a humanidade, segundo a Cabala, de uma única vez. Então, começamos da queda, e essa queda, representada pelas colunas partidas, é feita no mundo de Yahvé. Então, essa queda não existe no mundo de Elohim. Então vamos voltar à prancha de Elifas, onde nós temos os dois mundos. Então, a criação de Gênesis 1, Elohim, boa, onde o homem é criado em igualdade de direitos com a mulher para reinar ambos. Então são criados por Elohim, abençoados, e recebem o poder de reinar sobre todos os elementos. Então, não é nesta criação que acontece a queda. A criação onde acontece a queda é a criação de Javé. Elifas colocou aqui muito bem a divisão. Então, nós temos 2 universos, um universo superior e um universo inferior. E então não é no universo superior onde acontece. Lá o homem foi criado bom, tudo é bom, e Deus viu no 7º dia que tudo era bom e criou Javé. Então, o 7º dia, Deus descansou de toda a sua obra que ele tinha feito, que ele tinha criado para fazer. Então, o que foi que Deus criou para fazer? Javé. E aí Javé é representado, o mundo de Javé é representado pelos egípcios como sendo
um ovo que está sendo chocado, mas vocês não podem imaginar o ovo com casca, porque Javé tem uma certa comunicação com o mundo superior, o mundo de Elohim. Então vamos supor que essa casca será tirada e fica apenas a pele. Aquela pelezinha do ovo que quando você cozinha, você tirando a casca, ou tira a pele junta, ou a casca sai e depois você tira a pele. Então não temos essa casca, porque isto faria com que Javé ficasse completamente separado por uma camada que tornaria o mundo de Elohim inacessível. E aí como ele poderia fazer a obra dele, que é copiar o mundo de Elohim? Não poderia. Então temos que tirar a casca do ovo para que possamos conceber essa serpente como sendo Javé, chocando o seu ovo, que é, portanto, criando o seu mundo. E é aí que ele vai criar o homem, e diferentemente do homem criado por Elohim, que são reis e rainhas, o homem na posição de reis e rainhas, ele vai criar um homem que não tem essa condição. Nós temos aqui na Bíblia a descrição segundo aquilo que a igreja cristã, de um modo geral, aceita, diferentemente da maçonaria e da alquimia, que já mostram, no caso da alquimia, a câmara de reflexões. No caso da maçonaria, a maçonaria já mostra a câmara de reflexões. E no caso da alquimia também, porque embora não seja propriamente a câmara de reflexões, nós vemos um caos. Quer dizer, isso ainda é um simbolismo da maçonaria. Olha só, é um poço sem fundo, supostamente, e o homem desce, tá vendo? Aqui tem pessoas descendo pela voluta para o fundo desse poço. E o homem, então, chega ao fundo do poço, como nós literalmente poderemos conceber. E ele terá que sair do fundo do poço para a sua própria regeneração. Então, vem o mito bíblico da Torre de Babel, que nós aqui temos uma versão moderna, a Torre Eiffel, que é construir uma torre que leve até o céu, ou seja, sair daquele buraco que nós mostramos a vocês aqui, né? Então o homem não se conforma com a sua queda, então a descida aos infernos, né? Que é pela voluta, uma escada em caracol, que o leva até o fundo do poço. Ele não se conforma, e então, no próprio livro do Gênesis, aqui nós vemos que até o Vaticano, aqui nós temos o Vaticano, a igreja mais famosa do mundo, e nós temos aqui um obelisco, que não é outra coisa que não a Torre Eiffel. Ou seja, mais uma representação do inconformismo do homem por ter chegado ao fundo do poço, e então vai ou erguer catedrais
cujos cimos vão até o mais perto do céu, isso do ponto de vista do sagrado. Então, as catedrais, todas elas são pontiagudas, são agulhas que apontam para o céu, que pretendem elevar o homem aqui pela prece, aqui por outro meio, que a torre não diz qual é, mas a Torre Eiffel, imagine, não é outra coisa senão a atualização do mito bíblico da Torre de Babel. Disseram os homens no seu coração: eia, façamos tijolos de barro e cozamo-los, e faremos uma torre que vá até o céu, e teremos um nome célebre, ou seja, seremos deuses. A ideia é sempre se aproximar de Deus, e então eles, no mito bíblico, fazem uma torre, que o autor da Torre Eiffel reproduziu, né, esse desejo na famosa Torre Eiffel. Então, a queda, recapitulando, pode ser encarada como, no cristianismo e nas religiões que seguem, né, a queda do homem, ele é precipitado nos infernos, mas aqui tanto pode ser o homem como o Satã. Na verdade, a gravura dá como Satã. Mas o correto seria: Satã arrasta na sua queda 1/3 dos habitantes do céu, diz o Apocalipse. Quando ele cai, ele leva todos os rebeldes com ele. E esses rebeldes totalizam 1/3 das estrelas do céu. 2/3 ficam fiéis a Miguel, constituindo o exército que o combate, e 1/3, então, é precipitado nos infernos, nos abismos. Bom, de qualquer maneira, será sempre um mito, né? Nós não vamos saber exatamente como foi que aconteceu, mas resta a esperança ao homem de voltar à dignidade original e de se tornar o que esse triângulo e essas camadas representam, voltar à reintegração, voltar a ser Javé, o Adam Kadmon, né? Recuperar os seus poderes e a sua dignidade primitiva. Então, aqui está a mesma coisa que Eliphas representa ali, né? As trevas divinas, nelas o poder máximo, a Ein Sof Aor, Reshit, que é esse círculo criado dentro das trevas divinas. Em hebraico, a criação começa com a palavra Bereshit, em Reshit. Reshit está essa parte externa, e esse denteado aqui é o divino Ruá, Aor, a luz divina. Então, né, o Reshit é, segundo nós cristãos esotéricos e os martinistas afirmam, Yeshua, Jesus, que pelos rabinos das escolas de Cabala era chamado de Reshit. E através de Reshit, que está unido ao Espírito Santo, ao divino Ruá, a Aor, seria aqui é Sof, ele está unido a Aor, e claro que unido a um está unido aos três, porque são três pessoas divinas em uma única essência. Então, um só. Bateu num, bateu no outro. Quando Jesus diz: o Espírito de Deus repousa sobre mim, o divino Ruá, o sopro, a luz, Aor, escrito em hebraico é o contrário de Ruá, então é a mesma coisa, né? A luz incriada, porque tem a luz criada, a primeira coisa que
Reshit cria é a luz. Por quê? Deixa passar, olha aqui, ó. Ele deixa passar pelas camadas do interior dele a Or, a luz, o divino Ruá. Vocês percebem aqui nitidamente, tá vendo? Olha, a linha do espírito que vai até e para no mundo de Javé. Ele não entra no universo de Javé. Ou seja, o centro, precisamente aqui, não tem Aor. Aor para exatamente no limite do ovo de Javé. Ele não entra aí. Há uma regra para ele entrar aí, há uma exigência dele mesmo para entrar aí, e essa exigência será dita ao longo dessa nossa palestra. Então, veja, os dois mundos são completamente separados, né? Então, o mundo superior, a criação de Elohim, tem uma linha que limita com a criação inferior, a criação de Javé, mas a criação de Javé não é má. Quando a gente diz a criação de Elohim é boa, é porque Elohim é poderoso, sábio e bom, misericordioso. Então, tudo que ele faz, ele viu que era bom. E no sexto dia, Elohim diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e que ele reine sobre as aves do céu, e sobre os peixes do mar, e sobre as feras da terra, e pelos répteis que se arrastam sobre a terra. Em suma, reis do universo. E os criou homem e mulher, e os abençoou, e portanto os tornou reis. Ora, o homem de Javé, quando ele faz, segundo Gênesis 2, que nós temos aqui em hebraico e inglês, né, tanto Gênesis 1 quanto Gênesis 2, aqui nós já estamos na segunda, no castigo que Javé inflige à humanidade quando manda o dilúvio, mas se formos mais para trás, chegaremos ao Gênesis 1, que é a criação feita em Reshit. Olha, a palavra é Ber em Reshit, como já expliquei antes. Resh, tira o B em e fica Resh, que quer dizer cabeça. Reshit quer dizer mente, princípio. Princípio no sentido de prima mater, a matéria primeira, o ser primeiro. Não, matéria não seria bem a palavra, né? Mas a substância primeira, melhor assim agora. Então a substância primeira é Reshit, que nós mostramos ali, fazendo a criação do Gênesis 1, unido ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E aqui, na criação de Reshit, a criação boa, onde Deus cria e Deus vê que é bom, e no final Deus viu que tudo era bom. E segundo o original, que escondem de vocês, está escrito que no sétimo dia, está aqui no início do Gênesis 2, que na verdade o início do Gênesis 2 começa com o final do Gênesis 1. Ó. Gênesis 2. Esta é a história da criação da terra quando não havia ainda. Aí aqui está dito que no fim da criação de Gênesis 1, Reshit, unido à sagrada tríade, Ain, Sof, Aor, ou como nós católicos esotéricos chamamos Pai, Filho e Espírito Santo, no sétimo dia, vendo que toda a sua criação era boa, ele abençoou a sua obra que ele criou para fazer. Então é outra coisa. Ele, depois de ter feito o homem e a mulher e os ter abençoado, agora abençoa outra criatura,
que é Javé, um anjo poderoso, que Deus criou para fazer. Ao pé da letra, because he rested from his work, which he had created, que ele tinha criado, created, lachato, para fazer. Então é outra criatura que Deus faz no sétimo dia, depois que terminou toda a sua obra da criação, e ele faz uma criatura, uma segunda criatura, Reshit é a primeira nele, e Javé já vai ser uma segunda criatura em Reshit, porque o título é bem claro, não tem como fugir, né? É Bereshit, lido daqui da esquerda para a direita, Bereshit, em Reshit, que traduziram por no princípio, e nos dá a sensação de que é o princípio do tempo e do espaço. Não havia tempo e espaço, nem no Ain Sof Aor, que é chamado horizonte da eternidade, né? Além do limite com Reshit, também Reshit, também, ele vai criar tudo dentro dele, vai criar o tempo, o espaço e todas as coisas boas. E o espaço que limita Reshit com Ain, Sof, Aor, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, então é chamado horizonte da eternidade. E nessas trevas divinas moram a Sagrada Tríade, a Santíssima Trindade, né, a qual Reshit está unido. Então, Deus criou o homem, homem e mulher os criou, e os abençoou e lhes disse, reinai, dominai, tende senhorio sobre tudo. E aí, no sétimo dia, vendo que tudo que ele criou era muito bom, ele decidiu fazer outra criatura para criar um universo como o dele. Um universo como o dele. A essa criatura, which had created God, which God had created, que Deus tinha criado, lechato, para fazer. Então é uma criatura que tem uma missão, uma função, que é exatamente uma outra criação, né, que a Elifas representa aqui, né, a criação do Deus de barba branca e a criação do Deus de barba negra. Mas Javé fez um bom trabalho. Nós temos aqui num dos livros inacessíveis, nós temos aqui uma parte que descreve o que seria o prólogo da criação de Javé. E nesse prólogo da criação de Javé, vou ler rápido para vocês verem como é boa, diz assim: Deus criou o firmamento completo, com o sol, a lua e as estrelas, com uma só palavra de ordem. Logo, vestido com uma gloriosa vestimenta de luz, o firmamento como se fosse uma tenda redonda, cortada exatamente para cobrir o abismo, que seria a terra embaixo. Ele está criando no céu, né, o firmamento. Depois de fechar as águas de cima em uma prega de sua veste, instalou o seu pavilhão secreto sobre o firmamento, cercando com a densa obscuridade as trevas divinas. E ornamentou o mesmo, quer dizer, forrou de ouro, prata e pedras preciosas, e assentou suas vigas sobre as águas de cima, que em Gênesis 1 é chamada Hashamaim, né? Shar quer dizer superior,
como Ki-Shar e An-Shar, são os deuses superiores na teogonia babilônica. Então aqui ele está trabalhando nas águas superiores, nas águas Shar, Shar Maim, as águas superiores. Ali erigiu seu trono divino. Enquanto realizava a obra da criação, Deus cavalgava através do abismo, portanto, ele agora vai partir para baixo, montado em nuvens ou em querubins, ou cavalgando as tormentas, e colhia os ventos que passavam e fazia deles seus mensageiros. Aqui ele está criando os anjos dos ventos. Então a substância dos anjos é a mesma substância dos ventos, etérica. Fez, portanto, os seus mensageiros, os anjos. Assentou a terra sobre bases firmes. Aqui agora ele organiza Eretz, a terra. Pesando cuidadosamente as montanhas, fundindo algumas como pilares sobre as águas do abismo. Está vendo? Apsu é o abismo. Na Babilônia é um monstro, né, de pura energia. Então, arqueando a terra, né, sobre elas e fechando o arco com a chave formada por outras montanhas. Então ele começa a organizar o abismo, Apsu, que na verdade é as águas do abismo. Em Gênesis 1 diz, mas o divino Espírito, né, Ruá Elohim, pairava sobre as águas de Apsu. É parecido. Em Gênesis 1, o divino Ruá, Aor, a luz divina, pairava como uma ave, sobrevoando as águas do abismo antes de instalar a ordem definitiva, eliminando o poder de Tohu, Viborhu e de Keshek. Porque Deus criou a luz, no princípio Deus disse Fiat Lux, e aí Aor, essa é a frase em hebraico, via aí Aor, e a luz se fez. Então as trevas, Keshek, foram espantadas. E Deus separou a luz das sombras. Então ele não permite que as trevas permaneçam mais no resto da sua criação. E vai organizando Tohu, Bohu, Tehom, que são o nome que os babilônios davam aos monstros que viviam no caos. E do mesmo modo, aqui Javé. As águas rugentes de Apsu, abismo, se levantaram, e Tehom, Tiamat, sua rainha, ameaçou com elas inundar a obra de Javé. Porém, em seu carro ígneo de fogo, ele recolheu as águas e lançou contra elas grandes saraivadas de granizo, raios e trovões. Aqui começou a briga para ele poder ordenar o caos. Então, Apsu, abismo, Tehom, sua rainha, e começa a briga. Então, é o casal primitivo, Apsu e Tiamat, na teogonia mesopotâmica. Matou ao seu monstruoso aliado Leviatã, Behom, com um golpe no crânio, e a monstruoso Rahab, outro monstro, atravessando o coração com uma espada. Atemorizadas pela voz de Javé, as águas de Terrom voltaram, fugiram, ou seja, Terrom se considera derrotada e esconde-se. Então, as águas doces dos rios retrocederam para as colinas e desceram pelos vales situados distantes. Agora, Javé permite que as águas doces de Terrom corram nos leitos que ele vai abrir entre os vales, entre as montanhas. Então, Terrom, Tiamat, tremendo, reconheceu sua derrota. Deus lançou um grito de vitória e secou a inundação feita por Terrom, que ficou
que deixou a terra à vista, em todas as suas superfícies e nas suas bases. Logo mediu no côncavo da sua mão a água que ficara e derramou no leito do mar. Ou seja, todas as águas que tinham inundado a terra, ele colheu com a sua mão, no côncavo da mão, e jogou no mar. O mar pode receber essas águas, fundiram-se as águas doces com as águas salgadas. E as águas doces que ficaram na terra formaram rios com seus leitos que ele criou. E pôs dunas de areia como seu limite, quer dizer, fez uma praia, né? Como seu limite perpétuo, e fez um limite perpétuo para as águas do mar. Então, depois de ter pegado as águas que sobravam dos rios, águas doces, ele colhe com as mãos, joga no mar e faz um limite para o mar, né, nas praias do mundo inteiro, para limite perpétuo. Ao mesmo tempo, fez um decreto que Terron nunca poderia infringir, por mais violentamente que rugissem suas ondas aladas, ou seja, pois estava dito assim, encerrada em várias portas, através da qual ele havia fechado com o ferrolho. Então ele aprisiona o diabo, Apsu, depois de ter matado Raab e de ter matado Behemoth, Leviatã, ele pega Apsu, o abismo, e Tiamat, o Terrom, e faz um local para eles, que na árvore da vida é Daat, fecha as portas e tranca com um ferrolho. Então, e diz a Terrom, não se atreva mais a tentar provocar o caos nos meus domínios. Logo Javé mediu a terra seca, fixando os seus limites. Permitiu que as águas doces de Terrom surgissem como mananciais nos vales, e a chuva caísse suavemente sobre os cumes das montanhas, saindo das suas câmaras nas alturas. Assim, fez com que brotassem a erva e o pasto, criou, portanto, a ervagem, para o gado, aqui então supostamente cria o gado, né? As cabras, os bois, também o grão, a uva para alimentar o homem, e os grandes cedros do Líbano, para que dessem sombra. Então, de uma só tacada aqui, ele cria os grãos, o gado, a erva e o homem. Depois, esse homem, a criação do homem vai ser detalhada em Gênesis 2, mas aqui ele coloca apenas assim, numa visão geral. Ordenou a lua que marcasse as estações, e ao sol que dividisse o dia da noite, o verão do inverno, e as estrelas que diminuíssem a obscuridade da noite. Encheu a terra com animais, aves, feras, que vagavam de um lado para outro depois do escurecer. Mas enquanto o sol estivesse brilhando, deviam voltar às suas cavernas. Os luzeiros da manhã, que observavam a obra de Javé, prorromperam em um canto de alegria, e todos os filhos de Deus, os anjos, gritaram alegremente. Então, a vitória final é comemorada pelos anjos, pelos filhos de Deus, pelos luzeiros do céu. Quer dizer, toda a criação, dirá Davi em um salmo, a criação canta a maravilha de Deus. Como é que Davi diz? Universa enarrante mirabili adei, em latim. Universa, o universo inteiro, enarrat, narra, mirabili adei, as maravilhas de Deus. Está aqui.
todos os seres criados prorromperam em um canto de glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Então, tudo agora ordenado, Terrom, os monstros aliados de Terrom e de Apsu mortos, ele prende os chefes num covil, que ele coloca uma porta e fecha com ferrolho e diz: jamais ouse sair daí para interferir diretamente na minha obra. Mas eles vão interferir indiretamente através do homem. É isso que Gênesis 2 agora vai detalhar. Havendo terminado a obra da criação, pronto, Javé deu por finda. Deus se retirou ao seu santuário. Sempre que ele sai de sua morada, a terra treme e as montanhas fumegam. Aqui está o relato escondido, que eu chamo de Gênesis 3, né, recolhido segundo o próprio livro, a Bíblia. Aqui estão as citações aqui embaixo. Então, tudo isso foi extraído por um programa de computação feito pelos geniais biblicistas, críticos literários e hebraístas Robert Graves e Rafael Patai, Os Mitos Hebreus, Aliança Editorial, mostrando assim que a obra de Javé foi boa, ordenada, e isso deveria ser o prólogo de Gênesis 2. Mas acontece que nesse outro livro que mostra a história da criação segundo os mesopotâmios, né, Tiamat foge do seu cativeiro junto com Apsu e decide retomar o poder. Então os grandes deuses se reúnem cosmogonia mesopotâmica. Cosmogonia mesopotâmica. Ela foge com Apsu e aí diz que vai voltar a fazer a bagunça que ela quer. Cria um exército de monstros e coloca eles sob a chefia de Kingu, o demônio mais poderoso que ela criou. E aí os deuses grandes se reúnem, Anshar e Kishar, os deuses primordiais, como Géa e Uranus, vão até o altar de Anu, que é o filho que eles colocaram no trono, e de Damkina, Shekinah, e chamam os deuses maiores, Enki, Enlil, Ninuseg e os demais, e aí eles fazem um conselho e dizem como fazer para não permitir a bagunça, que Javé já tinha dito que fechou com o ferrolho, mas eles fugiram. Então, Enki mata Apsu, diz o relato. O longo épico babilônico da criação chamado Enuma Elish, que quer dizer no princípio, assim denominado por causa das duas palavras iniciais do poema, narra como uma série de eventos que começa quando a ordem foi separada do caos e culmina na criação do cosmos característico dos antigos babilônios, uma nova criação de Marduk. Então, os deuses Tiamat e Apsu já estão em uma criação, a criação superior, o mundo dos deuses. Veja lá. Então, já supõe o Enuma Elish, o poema da criação, que não é essa criação que o poema vai narrar. Porque os deuses, quando no princípio, em Reshit, a mesma coisa, né, não havia ainda o cosmos, porque o caos tinha acabado de ser separado. Então, os pais primitivos, Apsu e Tiamat, água mescladas, perturbam Apsu com sua agitação. Este planeja matá-los. Tiamat protesta. O inteligente Iá, que vai ser Iavé, mesma coisa, sabendo da intenção de Apsu, mata-o.
Então ele mata o macho, o deus masculino. Mas não pode matar Tiamat. Ele é muito sábio, mas não é tão poderoso, né? Ea, ou Enki, ou Iá, é o deus da sabedoria. Sabedoria, poder e bondade são os atributos de Deus. Mas Tiamat produz um exército de monstros para vingar o marido e arrebatar o poder da geração de deuses jovens. Aterrorizados, os deuses procuram a ajuda de Marduk, filho de Ea, ou Enki, ou Nudimud, que vai ser Iá, Javé. Marduk concorda em enfrentar Tiamat, mas como recompensa exige supremacia sobre os deuses. Estes imediatamente se reúnem e declaram-no rei e o mandam armado com seus ventos e tempestades. O detalhe aqui é que Marduk passa por cada um dos grandes deuses e recebe de cada um deles 10% do seu poder. Então ele vai para o primeiro, Enlil, que é deus dos ventos e tempestades, é o mais poderoso depois de Anu, e recebe 10% do poder de provocar ventos e tempestades, que é o que ele vai usar principalmente, ó. Vai ao encontro de Tiamat armado com seus ventos e tempestades. É o primeiro, é o poder maior, porque depois de Anu, Enlil é o mais forte. E Iá, que é o pai dele, está do lado dele, que acabou de matar Psu, o monstro marido de Tiamat. O combate é breve. Usando os ventos, Marduk infla o corpo de Tiamat. Os ventos entram pela boca dela e infla o corpo. Como um balão, Marduk dispara uma flecha, já é outro deus que deu a ele esse poder de disparar raios, aqui seria um raio, que penetra na boca escancarada de Tiamat e atinge-lhe o coração. A seguir, ele divide o corpo em duas metades. Aqui agora está a criação de Javé. A nova criação é Marduk quem faz junto com Iá, ou seja, Iavé, Enki, com o seu Deus da sabedoria, com o seu filho Marduk, que agora é o Deus mais poderoso, depois de receber 10% de tudo da sabedoria do Pai, né, das tempestades, do poder das tempestades do irmão, Enlil, da capacidade de disparar raios de outro Deus. Então ele agora com todo o poder e junto com Ea, né, ele mata, atingindo o seu coração. A seguir, ele divide o corpo dela em duas metades. Olha, gente, não podemos imaginar como é Tiamat. É energia pura, mas é uma energia inteligente e divisível, né? Ele, então, pede auxílios a Ea, seu pai, para pôr ordem naquele caos. Com o sangue de Kingu, demônio-chefe de Tiamat, cria os homens de cabelos negros da Mesopotâmia. Então a criação dos homens é uma obra de Marduk e Iá. Nós vamos ver ali que é apenas de Iavé, mas na verdade aqui na origem a explicação é Marduk não sabia, não tinha sabedoria para criar o homem, pede ao seu pai Ea para, com o sangue de Kingu, demônio-chefe de Tiamat, criar os homens de cabelos negros. O poema termina quando os deuses constroem um templo para Marduk e nele reúnem-se para celebrar, termina em celebração, os grandes feitos do herói. Numa hélice data provavelmente do começo do segundo milênio a.C., 2000 a 2300. Aqui está a criação segundo o mito babilônico da criação, que sem ele não poderemos entender Javé. E vimos aqui com Patai e Graves que o que Iá faz, ajudado por Marduk, é uma obra perfeita. A celebração na Mesopotâmia, feita pelos deuses para entronizar Marduk, que passa a ser maior do que o próprio Ea, mas no fundo depois os dois são incorporados num único Deus. Então termina o relato daqui, termina com a celebração
da vitória de Javé na sua criação, a criação menor, e a entronização de Marduk termina com a celebração de todos os deuses no seu santuário construído por eles, né? Então é muito semelhante e só aí nós vamos poder entender a Bíblia. Só dessa forma nós vamos poder entender a Bíblia. Por quê? Porque o autor bíblico ele segue a tradição mesopotâmica. Então, o céu de Gênesis 1, feito por Reshit, portanto, pelo Cristo cósmico, com a ajuda, com o poder do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como nós mostramos na gravura. Então, ele faz tudo em ordem em 7 dias, né, como nós mostramos no castiçal de 7 braços, em etapas, e depois faz o homem e a mulher são reis e rainhas. Já Javé, do mesmo jeito que a criação babilônica, ele faz os homens de cabelos negros para ajudar os deuses que ele não quer trabalhar. Os deuses lá no universo superior trabalham. Na Bíblia, é os anjos que fazem o trabalho. Mas na criação de Javé, no ovo de Javé, que é Marduk e Ea unidos, eles não querem trabalhar. Então, ele está aí chocando o ovo da criação dele, mas imaginem, o ovo sem essa casca dura, somente a pele, porque há uma ligação entre Javé e Elohim, porque ele vai fazer uma xerox, uma cópia da criação de Elohim, portanto um mundo bom. E nós vimos pelo prólogo da criação que o mundo feito por Yahvé é tão ordenado e tão bom quanto o mundo feito por Elohim. Só que aí a concepção de para que criar o homem no mundo de Elohim para reinar sobre a criação. No mundo de Javé, para trabalhar e lavrar a terra. E a mulher é criada, não vou ler, mas vocês já conhecem, para ser sua empregada e companheira, servir de companheira e empregada. Quer dizer, Marduk e Iá, os dois juntos, que depois vão se combinar com outra deusa dos sacerdote Madian, dos Madianitas, a deusa Ravá, que também era boa com os homens e tinha criado os homens para os Madianitas, que também eram chamados de Shazu e também eram chamados de, a língua que Jesus falava, arameus. Então, arameus, Shazu, Madianitas, um nome só para o povo que tinha uma deusa chamada Ravá, mesmo nome que Eva. Aí junta-se as personalidades. Vejam bem agora o que foi que a Bíblia judaico-cristã fez. O Antigo Testamento juntou a personalidade de Iá, sabedoria, Marduk, poder, Ravá, bondade. Juntou essas 3 personalidades num único ser, onde o nome de Marduk não vai aparecer, fica combinado apenas Iá, Ravá, que logo depois deturpam-se em Yahvá e em Javé. Então, Javé, na verdade, é uma combinação de 3 deuses, diz o professor Mark Smith, e a maioria dos estudiosos de Javé. Ele é uma combinação de deuses pagãos, Marduk, Enki e Ravá, formando assim uma personalidade que, quando Marduk avulta, se torna violenta, porque Marduk passa a ser o cara que é o deus das tempestades, da guerra, das batalhas, e é o rei de tudo e quer que todo mundo obedeça a ele. Primeiro de que tudo, Shema Israel, Yahvé Adonai Eloinu, Adonai Yahvé Echad. Ouça Israel, Shema. Adonai, Javé, o Senhor Javé é nosso Deus, o Senhor Javé é um. Mas esse um é uma tríade. Então os judeus, como disse Jesus, nós adoramos o que conhecemos, vós adorais o que não conheceis. Isso está no Evangelho de Jesus Cristo. Nós devemos adorar
um Deus conhecido por nós. E vós adorais um Deus que não conheceis. Vós não conheceis meu Pai, porque se conhecesseis meu Pai, me reconheceriam, porque eu estou nele e ele está em mim. E quem me vê, vê o Pai. Então, os judeus, o povo todo da terra não conhecia Deus, que na verdade, segundo a ciência arqueológica, paleontologia, etnologia, então são três personalidades distintas que formam um único Deus. Javé. Iod, Ravá, Yavé, mas Marduk está junto. E como Marduk venceu a guerra, começou o reinado dele vencendo Tiamat numa batalha terrível, não li os detalhes, mas a batalha não é fácil. Ele divide Tiamat em duas e faz a criação junto com Iá. Ravá ainda não está aí. Lá em cima, o céu, da metade do corpo de Tiamat, cá embaixo a terra, a outra metade do reino de Tiamat. Passa para dominar esse reino, exerce o domínio desse reino, então aqui ele é único, ele não está se referindo aos céus superiores, né? Eu sou Javé, eu sou único, mas em Isaías 45:7 ele diz, eu faço a paz e faço a guerra, eu faço o bem e crio o mal. Então, a serpente do Gênesis é, na verdade, uma cópia de Javé, que vai agora usar um artifício, não vai fazer como na Babilônia, né, se revoltar, sair da sua caverna trancada a ferrolho, para enfrentar Javé na pessoa de Marduk e Iá, né, no caso da serpente do Gênesis, que está em Gênesis 2, detalhadamente, a serpente, quer dizer, a terra é uma maravilha, quer dizer, Javé fez e tudo está em ordem, e aí Javé pede a Iá, quer dizer, Marduk, desculpem, pede a Iá para criar o homem de cabelos negros. Supõe, portanto, que os mesopotâmios originais eram loiros ou ruivos. E Iá, com sua sabedoria, cria o homem, e cria o homem. Aqui não temos o detalhe da criação do homem, mas com o sangue de Kingu, ou seja, dentro do homem, né, substancialmente ao homem, há um demônio, pois ele é criado do sangue do maior de todos os demônios, Kingu. Então, meio humano, meio satânico, meio anjo. Só que a parte angélica dele é feita do demônio Kingu. Não é feita de Iá, nem de Ravá. Não é bondade, é maldade. Então, Eclesiastes vai dizer que todo o esforço do homem, do seu nascimento até sua morte, é a tendência para o mal. E aí vai acontecer aqui, né, o que agora acho que a gente só deve narrar no próximo, que é detalhar o porquê das escolas iniciáticas usarem todo aquele arsenal. As colunas quebradas vão ser reconstruídas na maçonaria pelas colunas refeitas. Aqui são duas, mas tem uma terceira. Aqui estão as três colunas. Então, idealisticamente, o maçom que trabalha em loja já tem na mente dele as colunas refeitas. Já não estão mais quebradas. E ele vai fazer tudo para provar isto. E ele vai fazer isso como? Tirando a casca do mal que há no homem, nessa figura triste, para transformá-lo neste. Mas, na verdade, o homem do mundo superior é este. Este aqui, ó. Bondade, doçura e paz. Então, esse seria o Deus, o casal criado por Deus no mundo superior, né? O eterno masculino e o eterno feminino. Cristo e Maria, mãe de Jesus. Então, seria isso que
atingir isso seria atingir a suprema perfeição. Os Budas, os Mahatmas, os Cristos. Então, para fazer isso, os maçons usam uma ferramenta especial, duas. O martelo, que significa a vontade, e o cinzel, que significa a inteligência. E batendo com a vontade na inteligência, eles vão fazer com que o homem volte, deixe de ser, tira o couro daquele macaco terrível, e o homem volte a ser reto. O esquadro é o símbolo da retidão. Então, que passe a ser aquele homem que nós mostramos a vocês, que é a verdadeira esfinge, né? Este homem que está aqui. A águia, o anjo, né? O leão e o touro. Então, devolver o homem, ou devolver ao homem a sua natureza original, né? E aí, uma vez que o homem atingiu a retidão representada pelo esquadro, ele vai necessitar do compasso para delimitar a sua obra. Então, o compasso vai permitir a ele delimitar, criar limites. Sem limites, não há como fazer nada. A maçonaria representa o caos por uma figura, né, que é simplesmente a mistura de todos os símbolos que depois vão ser ordenados. Então, já admite que o homem chega lá, o postulante, nesse caos. Aqui no avental, tá vendo? Tem que ser reduzido a isto, e então é esse o trabalho, né? Tirar a casca grossa e transformar o homem, pelo menos, no caribu, que é aquele homem que a esfinge representa. A esfinge representa esse homem, que é o caribu. Então, o caribu, a esfinge não representa aquele homem macaco, macacoide, embora Darwin tenha dito que nós viemos dos macacos, dos pitecos, australopithecus, depois pithecanthropus, já entra homem, meio macaco, meio homem, erectus, depois homo neanderthalensis, agora vira homem. Então, a maçonaria faz isso, né, transformando aquele macaco, né, em meio homem, meio animal, tirando a casca grossa do macaco, aí vai aparecendo a parte humana, e essa parte humana, que já é representada pela coluna inteira, né, vai ser totalmente humano quando ele for representado pelo homem feito à imagem de Javé. Ou seja, ele sai do fundo do poço e ele volta. Depois de ter caído, então ele está lá no fundo do poço. Ele volta e faz a viagem de volta. É um símbolo da maçonaria, que se faz em determinado grau, em que o homem sai do fundo do poço e, através de volutas, ele volta até a sua dignidade original. Mas, para isto, claro, o Vaticano diz aqui, não podemos deixar de considerar o sonho da Torre de Babel, né? Ergueremos uma torre que irá até o céu e voltaremos a ser deuses, né? Isso também é retratado na Torre Eiffel, é o sonho da Torre de Babel, ou nas grandes catedrais, cujos cimos, cujas torres, como agulhas, vão até o céu. Então, pronto. É isso aí, a queda do homem, a queda de Satã, ou o vencer o Javé vence o caos dos elementos, faz o homem, mas ele, Tiamat, termina escapando, e
poema mesopotâmico, ela luta diretamente com Marduk, que a vence, e faz um novo céu e a nova terra, que é de Javé, e no mito bíblico, Yahavá é a em que, junto com Havá e junto com Marduk, fazendo uma única personalidade, ele refaz o homem, reconstrói o homem. Mas um homem que está metade homem, metade demônio. Pronto. Chegamos a 1h29 e 30 segundos. Então, vamos terminar aqui e vamos esperar o 3. Muito obrigado, deem seu like ou dislike, comentem se quiserem e se inscrevam no canal. Até a próxima.